bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado a partir das 13 horas no canal 14 NET ou Claro, né? Porque agora também é Claro. E através do YouTube, do Facebook, você acompanha aí a programação da TV comunitária através do programa UPACAF e a Comunidade. Desculpa, mas a gente veio meio ruim, né? Nós estivemos em Brasília, na conferência da cidade, né, num calor seco para um calor úmido, né? Então, por isso que a gente ainda está se recuperando aí, né? Mas vamos falar também sobre a conferência onde foi pautado a cidade. Uma das pautas importantes é a habitação, né? E lembrando que Pelotas foi formado o Conselho Municipal de Habitação, onde eu e a Angélica, que é a nossa representante mulher no movimento comunitário, e trazendo mulheres, né? Porque 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, e então nós vamos tocar aí muitos assuntos aí, dados que é colocado na imprensa, que é mais de 20 homicídios aconteceu de janeiro para cá, e a gente se preocupa. Tem uma campanha que está sendo feita no Brasil, pedindo também que o homem também defende a mulher. Quando vê dentro de uma comunidade a violência contra a mulher, é importante você denunciar, né? Porque cada dia, nesse momento, pode estar acontecendo de uma mulher estar morrendo aí por maridos que muitas vezes é envolvido com álcool, envolvido com droga, né, e acabam causando uma violência. Aí a mulher perdoa muitas vezes, foi só aquela vez, mas só aquela vez pode se repetir. Aí pede medida protetiva, tem a medida protetiva, mas muitas vezes o homem não respeita, e acaba acontecendo aí. Além de a mulher ser agredida, vem o femicídio, também os filhos também são muito maltratados, e filhos muitas vezes vê o próprio pai assassinando a sua mãe, né? Então, são dados alarmantes e que a gente tem que tocar nessa pauta, né? Mesmo sendo o Dia Internacional da Mulher, a proteção é importante. Estaria aqui presente, pode chegar a qualquer momento, também a Francisca, que é do Conselho Municipal da Mulher, para que a gente pudesse falar essa pauta. Hoje seria um programa exclusivamente de mulheres, né? Eu que estou aqui, né, até substituindo aí a Francisca, que não está no momento aqui. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos que estão assistindo neste momento. Com muita alegria, né? Pelo dia 8, né? O dia nosso, da mulher. Como todas nós dissemos, todo dia é o dia da mulher. Mas vamos brindar, vamos ficar fortalecidas nesse dia, né? Que então é nosso realmente. Podemos dizer que é nosso. Como o Valdir já colocou, temos muitas coisas, né? Muito assunto em cima desse Dia da Mulher, que foi um dia de muita luta. Todas aquelas e aqueles que trabalham em prol dessa liberdade de expressão, de, como se diz, né? Da mulher poder ser o que ela quer, ela poder ir aonde ela quiser, né? Com a sua liberdade. De até mesmo dizer, né, Valdir, dizer para o seu companheiro, para o seu namorado, seu esposo, seja lá, né,
mas que ela possa ter essa liberdade de dizer quando ela não quer mais, né? E não ser vítima, né? Que hoje em dia está... E não só as mulheres, né? Como as adolescentes também. Temos muitos casos que a gente vê nos jornais, né? Meninas, né? De 12, 15 anos, 16, 17, né? É muito trágico, né? É muito triste uma situação dessa, assim. Uma realidade tão profunda, assim, né, da mulher, o que virou com os anos, né? Porque já se existia, né? Isso já existia, mas não era tão assim aberto. Parece que agora ficou algo que o homem se perdeu mesmo, assim. Ele faz sem pensar duas vezes. Ele não pensa. Eu vou pegar meu carro agora, vou ali, vou lá, vou matar, vou fazer, vou acontecer, e vai lá e faz. É muito... É uma coisa que nos passa até um medo, assim, sabe? É um medo, né? Porque vai dizer assim, Angélica, mas por que tu tá falando assim, um medo? Porque a gente não sabe, né? No final, a gente não sabe com quem nós estamos convivendo no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa pode achar que é o amor da sua vida, que é o seu companheiro de anos, né? Como a gente muitas vezes vê, e daqui a pouco não aceitou a separação, não aceitou o não daquela pessoa, daquela mulher, e né, faz o que bem entende na sua cabeça. E muitas vezes a mulher, na verdade, ela submete muitas vezes, porque tem filhos, precisa do sustento, está desempregada, ter que ceder essas violências, e acabam, né, acontecendo o que é imprevisto, né? Ela fica com medo de muitas vezes ter que ir para a justiça para ganhar uma pensão, e muitas vezes o marido não repassa, né, não assume a responsabilidade, né, porque a mulher ela passa a ser a mãe e também o pai muitas vezes, né, porque faz o filho, é feito o DNA, o juiz determina que tem que pagar X, conforme o salário ali, o X para o sustento da criança. E acaba não tendo isso, e ela acaba submetendo a sempre retornar. Amanhã acontece, deu um tapa, deu um soco, chegou alcoolizado, deu um soco, né? Mas foi só essa vez. E a gente vê pela campanha que está acontecendo hoje no nosso país. Mas foi só um tapinha. Foi foi a primeira vez, não vai acontecer mais. Ele pediu desculpa, né? Então submete a essas condições, né? E hoje também a gente vê muito jovem, mulher, né, que acabam tendo filhos na adolescência, e os pais têm que sustentar, porque é jovem, 2 crianças praticamente, que acabam, né, tendo filhos na época que eles têm que estudar, que eles têm que trabalhar, e acabam, né, acontecendo isso aí. E aí o abandono é a mulher que é abandonada. Então, por isso que há essa violência. Te dar exemplo, droga tu encontra em qualquer lugar. Hoje tu chega num bairro, ou o jovem que, vou beber, né? No beber se torna agressivo, né? Então, é isso que a gente tenta alertar, né? Casamento está ali, mas a mulher submete a não, a dizer não, né? Mas muitas vezes a necessidade ela retorna para o mesmo lar. E aí é a violência que acontece.
Mas eu também estava falando sobre conferência. A gente já entrou numa pauta que a gente vai conversar bastante ainda, tá? Mas a Conferência das Cidades aconteceu em Brasília, né? No dia 24 de fevereiro até dia... Não, do dia 24 a 27 de fevereiro, que a gente esteve lá na conferência na cidade, onde houve mobilização de todo o Brasil. Os movimentos sociais se reuniram para apontar as necessidades do nosso país. Há muito tempo o movimento social não se reunia, não tinha essa conferência da cidade para discutir cidade. Muitas coisas aconteceram. Vou dar exemplo. Primeira conferência, eu participei da primeira conferência. Minha Casa Minha Vida. Primeiro começou pelo PAR, que era condomínio de arrendamento para quem tinha 2, 3 salários mínimos. Depois passou a ter Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes Minha Casa Minha Vida, e eu entendo, eu debatia na conferência passada, que eu era contra tu ter um condomínio onde o condomínio se torna tu estar numa situação que tu muitas vezes não tem condições de pagar o condomínio. E muitas vezes os mau elementos que estão ali acabam tomando linha de frente e aí dá exemplo aí a segurança que não tem. Eu respeito muito, acho que a pessoa que é traficante, que não é, tá? Mas a gente também tem que ter esse cuidado. As pessoas ficam a refém, muitas vezes tu segue as regras dentro da comunidade, ou tu é obrigado a se retirar. Então se tornou um comércio dentro desse condomínio fechado. Então Minha Casa Minha Vida não deveria de ser em locais fechados, onde as pessoas só é obrigado a pagar o condomínio. Tem que ser liberado, construir no local onde a pessoa mora, fazer com que as pessoas melhorem a sua moradia. Isso a gente discutia na primeira conferência da cidade. A questão do corredor do ônibus também foi tirado numa conferência da cidade. Agora, se discutiu na conferência as entidades poder realizar casas populares através das entidades. É uma das coisas que eu acho que avança. Nos dá exemplo aí, existem cooperativas que estão construindo e está funcionando bem. Tá? Passar para a entidade fazer. Dar as condições para que possa se realizar dentro da sua comunidade. Faz com que as pessoas não se tornem refém. Passar para a pessoa, dependendo do condomínio, a pessoa se torna refém. Refém porque muitas vezes a dona de casa tem que trabalhar, fica os filhos, não se sabe que de repente alguém vai passar uma droga, uma coisa que faz com as pessoas se tornarem viciadas. Te dá exemplo, na Terezinha, esse final de semana, a gente viu um jovem sendo amarrado no meio da rua. E por quê? Pergunta ali, por que vocês estão amarrando o jovem? Primeiro porque tem que ser internado. O jovem está roubando da sua família, dos pais que são de idade, né? E causando esse transtorno. E aí não tem como. Porque se hoje ele rouba, amanhã ele pode violentar um pai, pode matar um pai, coisa que a gente já viu em reportagem, né? De filha matando os pais. Então, é uma situação que hoje preocupa muito a comunidade, preocupa a situação de cada cidadão, né? Então a gente vê. Então eu acho que o condomínio tem que ser também pelos movimentos sociais. E isso foi debatido muito
muito na conferência. Se falou também que ainda não tinha acontecido uma pauta com o presidente da República com os movimentos sociais. Teve a caminhada lá, mas o próprio presidente compareceu no encerramento, né, e disse não tinha, se não teve essa pauta é porque não tinha solicitado ou não repassaram para ele. Então, isso tem que acontecer e ficou de acontecer. Tá? Então, isso... e a gente viu realmente que os movimentos sociais estava muito organizado para as pautas importantes que é a comunidade. Então, assim foi a conferência da cidade. Mas vamos se deter à questão da mulher, né? Angélica, tu tem algum dado aí sobre o que chega na delegacia da mulher? Tu como mulher, tá? Eu gostaria que tu falasse assim para nós assim. Qual é as violências que acontece da dona de casa e que chega muitas vezes dentro da delegacia da mulher ou no conselho? Eu sei que tu é militante também, participa muito de reuniões de mulheres, né? Quais as denúncias, as reclamações que as mulheres têm em relação à sua vida pessoal em relação à violência? Sim, assim, não vou me aprofundar muito porque não estou bem dentro do assunto junto com as gurias, né? Mas vou falar pelo movimento que eu tenho da atividade, né? Com que a gente vê relatos das mulheres. O maior deles todos, assim, que eu vejo do dia a dia é a questão a violência amoral, né? A violência doméstica amoral dentro de casa. Que muitas vezes o companheiro acha que porque ele respondeu áspero, usou termos grosseiros, que para ele não é nada. Mas para nós mulheres, para a dona de casa, para aquela companheira que é mãe, que está ali dentro cumprindo com o seu papel, né? Que se vira em 10, 20, ela está em todos os momentos, em todos os lugares, aquilo ali dói muito. Eu acredito e sei que as gurias também iriam colocar isso. Essa eu acho que é uma das piores violências. Sim, claro, tem, sim, a parte que já chega lá da violência, questão já do feminicídio e tudo, mas é como tu dissesse, começa às vezes com sinais, né, coisas pequenas, mas essa de dentro de casa já mata muito, é muito pesado, é muito triste, né, porque tu estás ali te dedicando, e aí aquela pessoa que é teu companheiro, que tu move mundos e fundos, porque nós mulheres, nós somos assim, né, temos isso de mover mundos e fundos para aqueles que a gente ama. E principalmente os companheiros. E aí ele coloca ali palavras pesadas que mata na mesma proporção do que levar um tiro, levar uma facada, né? E muitas vezes é como tu colocou. Daqui a pouco vem um carinho, não, mas eu me arrependo, e aí ela deixa passar de novo. Mas só que aí, ao mesmo tempo, o que eu vejo assim nessas mulheres é que tu vê que elas vão mudando o comportamento. Elas vão ficando menos ativas, elas vão perdendo aquele brilho, né, do se gostar, de se amar, de se olhar no espelho e dizer, não, hoje eu estou linda e maravilhosa. Algumas, eu já tive casos já assim, né? Eram tão enfeitadas, passavam o seu batom, estavam bem, né, animadas para cima, sempre, né, com toda a dificuldade familiar em casa, muitas vezes, né, mas aí depois tu vai vendo assim, ela vai mudando, vai aparecendo já as olheiras, né, já o cabelo, tu vê que a pessoa parece que já não está com muita vontade já nem mais de se arrumar, para quê, né? Se daqui a pouco tu está sendo tão desmoralizada,
Aí diz assim, não, mas tu tens que manter, tu tens... Não, não é fácil. Nós julgarmos de fora, mas para quem passa é muito duro. É muito difícil. Então, até mesmo, Valdir, eu tô... Até mesmo nessa função de vendas, né, de produtos de cosméticos, aonde eu tenho aprendido muito, até mesmo essa valorização do resgate com essas mulheres que sofrem a violência. Porque ali, naquele nosso momento de poucos minutos, segundos, né, é como se diz, nós vamos tentar dar novamente uma alegria para ela, que ela possa novamente se olhar no espelho e dizer assim, como eu sou bonita, como eu posso novamente me reiniciar. Então, por mais que seja difícil a situação, né, como também isso está dentro da minha pauta de recomeçar de novo o meu grupo, né, com as minhas mulheres, isso aí é uma coisa que eu tive também lá atrás, a prova com as minhas meninas e com as minhas mulheres, né, que como nós íamos fazer a reunião e tudo, elas estavam, né, não estavam assim estavam mal cheirosas, né? Elas não estavam legais. E eu disse para elas, por que vocês têm que irem assim? Tão atiradas, não tomaram banho, não lavaram o rosto. Eu digo, não me levem a mal de jeito nenhum. Mas a gente tem que se gostar, a gente tem que se amar. Eu disse para elas, não interessa o que vocês têm em casa, mas vocês coloquem aquele perfume, ou passa aquele sabonete, ou seja lá o que for, ou se for sabão, vamos transformar, vamos isso, vamos aquilo. E elas ficaram paradas me olhando. Quando chegou na hora da reunião, elas chegaram lá, assim, eu me senti no meio de flores, porque elas estavam já com outro ar. E eu disse assim, e por que vocês ficam assim, não levanta, não quer nem lavar o rosto, não quer passar a mão no cabelo? Eu digo, vocês são tão bonitos, por mais que seja difícil, mas a gente pode, eu dizia para elas. Porque é aquela coisa, não, eu tenho que ir lá na rua, não, mas eu vou me dar uma ajeitadinha. E algumas relatavam isso, mas por que eu vou me arrumar se eu já fui esculhambada durante a noite? Então é muito triste, né? E aí eu digo, sempre temos que uma dar a mão à outra. Não importa, não interessa, a gente tem que estar sempre se ajudando, né? Porque elas já têm demais, já, como a gente diz, né? Lá no Face, no Instagram, seja o que for, né? Qualquer plataforma. Lá tá o casal lindo e maravilhoso, de mãozinha, é jantar, é almoço, é churrasco, é isso, é aquilo. Mas em 4 paredes, quando fechou aquela porta, só a própria mulher sabe o que ela passa. Claro, não vamos generalizar, não estou generalizando, né, Valdir? Que todo homem, não. Aqueles que a gente sabe que é daquelas mulheres que passam por isso. Muitas vezes elas nem gostariam de estar presente, né, num churrasco, num almoço, numa janta, seja lá o que for, mas muitas vezes são obrigadas a estar, né, tendo que manter até uma boa aparência, para que muitas vezes diga, como fulano é, mas olha como ele gosta, né. Eu sei por experiência própria, né, disso, que muitas vezes as pessoas diziam, né, de uma certa pessoa, não, mas esse casal é um exemplo, esse casal é uma maravilha, ele cuida dela, meu Deus, essa mulher vale ouro para ele. Depois foi se vendo que ele era um monstro, ele era muito bonito da porta para fora, para quem, os conhecidos, mas para dentro era a triste realidade, né, dessa mulher, e que graças a Deus ela se salvou, né? Ela é um exemplo, eu digo que ela é um exemplo, sabe? Assim, que ela conseguiu se manter firme e forte e se repaginou, sabe? Ela conseguiu vencer isso. E a partir desse vencer é que eu caminho pensando nela e vendo assim que eu posso, então, do mesmo modo como ela agiu, de tentar fazer com essas outras mulheres também. Programa UPACAF e a comunidade, todo sábado a partir das 13 horas, você nos assiste através do canal 14, claro, e também através das redes sociais, YouTube, TVC Pelotas e também no Facebook. Você pode nos assistir.
Pauta importante. Mulheres, né, ela não é só o dia 8, é todos os dias, né? Porque a mulher, ela está com filho, ela assume muitas vezes, a jovem na adolescência acaba tendo um filho, e aí a mãe que tem que cuidar também, né? Porque ela já não tem idade para estar presa, e acaba a próprias mães, né, cuidando do próprio neto, né? Então são isso que acontece. Eu queria que tu nos falasse da jovem, né, que não tem aquela orientação sexual, né, da própria mãe, dos pais, e acaba tendo um filho na adolescência, e que acontece muito aí em escola, muitas vezes até parando de estudar por causa de ser mãe tão jovem. Eu gostaria que tu falasse da tua experiência, da experiência que tu vê do jovem hoje, né? De repente, assumindo, os pais assumindo os netos na adolescência. Eu até uso um termo, como eu digo, a criança, o adolescente, né? Quando ele vai entrando já na sua adolescência, ou até mesmo lá, vamos botar as crianças, né? Porque hoje em dia está tão avançado, né? Eu nunca gostei daquela coisa do, ai, tu tem namorada, tu tem namoradinho, ai, porque eles têm namoradinho, né? É igual o álcool, né? O alcoolismo também. Ai, porque tu, ai, dá um pouquinho, estão lá no churrasco, lá, né, na festa, e, ai, dá um pouquinho para ele, dá para ele provar. Eu acredito que a gente não precisa adiantar essas coisas, porque eles vão passar, eles vão chegar lá, né? Então a gente vai cortando, assim, algumas coisas, né? Porque eu acredito que toda a evolução daquela criança, da esperteza, aquilo ali tudo vem em nós. Nós somos os espelhos deles, dos nossos filhos dentro de casa. Não adianta, eu tenho isso comigo, eu tenho isso comigo, que tudo é feito de nós mesmos, nós pais, ou nós tios, porque hoje em dia nós criamos sobrinhos, criamos nossos parentes. Então, quando chega na adolescência, muitas vezes a menina já está já com aquilo super para lá de aguçado, porque ela já tinha já aquela função já do namoradinho lá quando era pequenininho, porque era namoradinho, a namoradinha, né? Só que é aquela coisa, sempre para nós mulheres a consequência é bem maior e muito mais difícil, né? Muitas vezes, como tenho casos em que eu trabalho com isso, a família de vulnerabilidade mesmo, as mães acham super natural a filha com 14 anos apresentar um namorado, ou com 13 anos. Não, mas tá aqui na volta, é um amiguinho, não, mas já é o namorado, eu não sei o quê. E daqui um pouco, claro, com certeza vem a gravidez. Mas nenhum dos dois estão preparados para aquilo ali, para aquela dura realidade. E aí, infelizmente, acontece o quê? Não vai conseguir mais ir para a escola. Por mais que tente, a escola vai estar aberta ali sim para recebê-la, mas não é mais o mesmo modo, ela já não tem o mesmo comportamento, né? E o que se deu para o menino? Nada. Para ele nada, ele vai continuar estudando, ele vai continuar andando, e pelo contrário, o que a gente vê na nossa realidade, né? Eu falo sempre pela minha realidade, o que acontece? Ele vai lá e arruma uma outra namoradinha. E ela fica já com o bebê nos braços. A mãe já começa no caso a avó, a tomar aquela responsabilidade. Ela já começa a ter aquelas tristezas da vida, né? Ou muitas acabam ficando arredias, ficam rebeldes, ficam brabas, né? E muitas vezes abrem a porta, como eu vi mesmo uma vez quando eu cheguei numa casa que uma família me chamou, e ela disse, Angélica, eu não consigo, olha só, e aí deu-se a caso ainda que a menina teve gêmeos,
E os bebês choravam em cima da cama. Eu depois até fiquei também chorando também, porque me deu. E ela disse, ai, não, dona Angélica, eu tô indo embora porque eu não suporto mais, não sei o quê. E eu falando, né? E tentei conversar com ela. E ela não deu muito assunto. Ela disse, não, eu já tô saindo. Porque isso não é para mim, isso não é de mim, não sei o quê. E saiu furado, batendo porta com uma mochila nas costas. Então é algo que, aquilo que eu digo, muitas pessoas também, Valdir, não gostam que falem, mas eu acho muito importante, sim, a educação sexual na escola, né? Eu acho muito, muito importante, né? Porque muitas vezes lá em casa, às vezes, ainda existe, sim, a gente sabe que existe muito tabus ainda lá na casa, dependendo das casas. Pode-se ter liberdade para tudo, mas em alguns momentos o sexo é ainda tabu, em algumas famílias, né? É a mesma coisa que muitas vezes as pessoas dizem assim, porque todo mundo tem celular. Não, tem casas em que não existe celular. Elas não têm acesso ao celular. A gente não pode dizer que todo mundo tem uma vida, né, que é regrada, para todo mundo é igual. Não, não é. Tem famílias que não falam e deixa assim. Acho normal ter um namoradinho com 12 anos, 13 anos, né? E vai em frente. E se o namoradinho, o namorado, né, daqui um pouco ele tem uma vida econômica melhor, é mais difícil ainda de tu trabalhar e estar dentro dessa família, porque tu vê, infelizmente, o pai e a mãe alimentar mais ainda aquilo ali. Vai lá, vai rápido, né? Eu já vi, vai rápido. Olha, o fulano chegou, tá buzinando, vai-te embora. Mas a menina saiu, tá, tudo bem. Aí ficou grávida, aí deu muitos assuntos, várias outras coisas, né? Então, tem muito disso daí de conversar, né? Como eu digo, até mesmo o Conselho da Mulher, ou atividades que tenham dentro, né, na própria Secretaria da Saúde, que seja voltada em falar sobre o sexo, sobre a gravidez na adolescência, toda essa base assim que pudesse trabalhar com elas. Porque, como eu digo, né, elas é que são o nosso futuro. Porque senão os filhos vão nascer e vão ficar na mão da avó, e daqui a um pouco a avó não consegue, daqui a um pouco fica na mão de uma tia, ou daqui a um pouco vai para adoção, né? É muito, muito complicado. E para os homens, para os meninos, não fica muita coisa, não. Eu até hoje não vi assim. Vi já assim, já. A avó paterna, no caso, assumiu, né? Assumiu a situação do neto, do filho, né, de 15 anos, assumiu, e ela chorando, com muita dificuldade, porque, como ela disse, mal eu tenho para mim, e agora eu vou ter que assumir, né, a paternidade do meu filho, que no caso foi ele que fez o filho. Né? Então é muito difícil isso, então seria muito, muito importante ter essas palestras, tivesse mais círculos, né, de conversa para que a gente pudesse trabalhar isso muito na nossa comunidade. Até eu deixo aqui até mesmo um apelo, até mesmo para nossas lideranças femininas, né, que estão ligadas ao PACAF, que pudéssemos abrir isso, fazer rodas de conversa com essas famílias, né, com os pais, com as adolescentes, né, tudo dentro de um contexto, né, bem amplo, aberto, para que a gente possa ir vencendo esses lados, né, que senão vai sempre ficar uma fenda ali aberta, ao contrário disso, né. E uma coisa assim que eu acredito que seja bem positivo, dessas meninas, porque elas, muitas vezes a base está estremecida, né? E elas muitas vezes também querem uma saída. E aí, acho que de repente, se lá para aquele partido, né? Aquele menino, ou, vai me tirar de casa, como a gente ouve às vezes, né? Vai me tirar da minha casa. Não vai tirar de casa. Ou então, como eu também já presenciei, tudo eu falo de coisas que eu já presenciei, a menina está grávida nesses residenciais, como Minha Casa Minha Vida. Estava grávida.
E as amigas ficaram felizes. Ai, coisa boa, tu estava grávida, ai, tu tá grávida, mexendo na barriguinha. Daqui um pouco, 2, 3 dias depois, algumas começaram a dizer, passavam a mão na sua barriga e diziam, eu acho que eu também ia ficar bem de barriga. Valdir, tu acredita que elas ficaram grávidas também? Então, quando uma ganhava o bebê, todas já ganhavam atrás. As crianças quase todas regulam de idade, dentro dos residenciais do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, até mesmo lá dentro dos residenciais Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, seria muito importante, porque eles dão essa largada no início. Eu falo porque eu já participei e né, tenho uma função. A prefeitura dá um respaldo logo no início, com plantio de árvores, vão cuidar do meio ambiente para manter o residencial, vamos fazer atividades, exercícios físicos, o Vida Ativa aí participava, a parte do reflorestamento também, com flores, com plantas frutíferas, tudo mais, isso e aquilo. E tinha também esse lado aí também que se trabalhava isso, né, a parte da sexualidade. Só que depois é só uns dias só e depois parou. E depois para e aí fica largado na mão de Deus. Mas a gente tem isto muito precário. Elas são amigas, e aí uma ficou grávida, a outra achou bonito, a outra também, e daqui um pouco quando tu vê, eu tô grávida, elas acham o máximo aquilo. E muitas das vezes eu trocava ideia, outras vizinhas também bem mais maduras também comentavam sobre, né? Mas gurias, não é assim, gurias, olha, é difícil. E depois vocês podem arrumar um outro companheiro futuramente, e aí aquele companheiro também vai dizer que quer um filho, aí vem o próximo filho e vem... não, tia, mas coisa boa, não sei o quê. É bem complicado. É bem complicado. Então, são coisas que ficam, né, que como se diz, né, já começa mal e termina mal. E aí, de repente, a vida já está difícil, e aí, vou arrumar um companheiro, aquele companheiro vai dar certo, porque vai me ajudar com meu filho, e daqui a pouco aquele companheiro é o que vai lá e muitas vezes elimina com ela. Não é fácil, é bem difícil. Programa UPA-CAF e a comunidade. Pauta importante aí, discutir mulheres, né? Discutir as necessidades. A jovem que fica grávida, né? E muitas vezes a própria família do homem, do garoto, né? Diz, não, mas a tua filha tinha que se cuidar. Está grávida agora? Como é? O meu filho não tem condições de sustentar. Ele não trabalha, ele só estuda, mas não vê o lado. Dá exemplo aí, a novela Três Graças. Esse é um exemplo, né? Os jovens, né, tem os aproveitadores, querem comprar as crianças, né? No caso da novela que a gente tá vendo aí, com a Globo está dando o exemplo. Por quê? Porque o jovem era viciado em droga, estava devendo para a boca do fumo e acabou, né, vendendo o filho. O próprio filho, O próprio filho, né? Isso acontece hoje, sim, no nosso Brasil. De jovem não tem responsabilidade e acaba vendendo. Depois se arrependeu. Exemplo aí, a jovem que não conseguia nem ir para a escola. O sonho de ser médica já não tinha nem condições, porque a gente sofre o bullying muitas vezes dentro da escola. Porque a jovem, muitas vezes, a mulher, ela não dá apoio para a mulher também. Da jovem. Entendeu? Então acaba tendo bullying. Tu agora tá grávida. Como é que tu fez isso? Condeno a jovem. Mas a responsabilidade foi dos dois. Foi. E a própria família não quer assumir aquela bronca. Passa para a família da mulher. E muitas vezes os pais também não aceitam. E acaba botando para a rua. A jovem tem que ir à luta, morando na rua, né? Então isso acontece nas grandes famílias aí né, aquela época dos pais mais antigos não aceitava que a sua filha não pode ter grávida antes do casamento. Isso, esse tabu aí acontece ainda,
Acontece de a jovem muitas vezes ser tocada para fora de casa. Ou um próprio jovem assumindo a sua sexualidade. A família não aceita. Tu tem que ser homem, tu tem que ser homem. Tu tem que ser mulher, tem que ser mulher. Hoje tem a mulher que vive com a mulher, o homem que vive com o homem, mas é opção sexual. E que as famílias muitas vezes não aceitam. E aí acabam abandonando, não ajudando, né? Ajudando que e tem hoje tem esse preconceito ainda, tem esse tabu ainda, né? Então a jovem hoje muitas vezes, por exemplo, essa novela aí, que são 2 adolescentes, ele viciado em droga, devia muito dinheiro para a boca de fumo, e é o que acontece nas comunidades, o traficante ele te dá crédito, mas quer saber desse dinheiro depois. Da onde vai vir, não sabe. Então aí que a família sofre. Então aí aparece aquelas mulheres que vão lá e negociam para pessoas que não têm condições de ter filho e acabam assumindo, né, comprando a criança para poder ter um filho. Então o exemplo é o que está acontecendo na novela, isso acontece na vida real, né, Angélica? Isso mesmo, é a nossa dura realidade, né? E muitas pessoas até que podem estar assistindo neste momento dizer assim, não, mas hoje já está bem adiantado, as gurias estão grávidas, estão indo para a escola sim, estão se formando, estão na universidade, ganham o bebê, leva para a sala de aula. Sim, nós sabemos disso, tem isso mesmo, existe. Mas nunca esquecendo que nós temos uma dura realidade lá na vulnerabilidade, que aquelas lá não seguem o caminho normal depois que isso acontece. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso na comunidade, que nós temos 2 realidades. Aquela em que anda, em que a vida não para, né? O troço anda, segue a vida. E tem aquele da vulnerabilidade, aonde ele fica parado. Ele depende do sistema para poder ser empurrado e ser levado para frente. Mas é aquilo como eu digo, como eu gosto de trabalhar. Eu distribuo a semente e eles têm que aprender a fazer o plantio. Não adianta nada eu já dar o plantio pronto, dá tudo certo e eles só virem colher. Não, eles têm que saberem semear direitinho para poder ter bons frutos. Então aquelas nossas meninas lá da vulnerabilidade, elas param. E se bobear mesmo, muitas vezes, né? Se tiver que vender, como é o caso ali do exemplo como tu colocou, Valdir, se deu uma dura fatalidade ali, né? Porque eles até tinham entrado num acordo que não queriam mais fazer aquela venda. E se deu-se a caso que no mesmo momento o menino foi cobrado. E o dinheiro estava ali, então não pensaram 2 vezes, vai o dinheiro. Pronto, vai lá, tá liberto, tá tudo certo. Mas ainda seguia a função dela com o bebê. Aí bateu arrependimento e tudo se deu de ruim devido àquela ação deles ali. E assim é lá na nossa vulnerabilidade. Elas param e aí seguem depois, aí depois já não tem mais vontade mais de voltar para a escola, porque já perdi o ano. Aí as turmas hoje em dia, as criancinhas não são mais pequenininhas, aí tu fica maior que os outros que estão chegando novos, e já vai parando, e parou o estudo, e vai indo, e daqui a pouco vem o ganho fácil, que a gente sabe que está aí, é o ganho muito, muito fácil, né? É difícil, é muito difícil, mas a gente não pode jamais perder essas nossas jovens, né? Essas nossas futuras mulheres, como eu digo, para essa luta do bem querer primeiramente, né? É se amar primeiramente. Primeiramente eu tenho que me amar a mim, né?
Amar a mim hoje, amar a mim amanhã, depois e sempre. Porque se eu não tiver amor por mim, eu não posso depender dos outros para ter amor por mim. Ou me achar bonita, gostar, ou seja lá o que for. Então a gente tem que sempre estar ali. O sistema tem que estar sempre ali naquele meio ali, sempre fazendo girar aquela roda ali, aquele mundo que existe ali. Que é bem diferente do nosso dia a dia, né? É o que mais precisa, assim, do apoio, da força. E essas mulheres estão ali dentro. Ah, Angélica, não, mas aí essas mulheres que morrem no feminicídio não são da vulnerabilidade. Até podem ser sim, com uma realidade um pouco mais avançada, mas são lá da vulnerabilidade, que trazem consigo coisas que ficaram, resquícios, né, que ficaram para trás. Programa UPACAF e a Comunidade, todo sábado a partir das 13 horas. Você discute assuntos, pautas importantes aqui do programa da UPACAF e a Comunidade. Sempre trazendo os convidados e sempre a gente falando, sim, das necessidades da comunidade. Então essa pauta foi importante e ainda está sendo importante, porque ainda não encerrou o programa da UPACAF e a Comunidade. Deve estar faltando alguns minutos ainda para que a gente possa debater mais assunto. Vamos falar, Angélica, coisa que nós não falamos ainda, sobre o aborto, e que acontece muito na juventude. Qual é a tua visão em relação a isso? Na minha visão, né, como a gente tem muito amor na minha família, isso é algo que jamais é falado, de que é normal, é algo que possa existir. Mas com o andar da carruagem, a gente tem que muitas vezes se reciclando, né, em cima dos assuntos. Se for algo, como hoje já tem, da função de ser um caso de estupro, de algo de violência, né? Claro que aí, é como eu digo, né, cabe a eles, né, as pessoas envolvidas é que vão decidir o que é, né, o de melhor. Mas como a gente tem uma caminhada, eu tenho uma caminhada religiosa, e a gente já sabe que Deus, do primeiro momento em que aquela sementinha já está ali é um ser vivo, né? Ele é uma parte do nosso corpo. Ele é. Então, bem como tu colocou, na minha visão, para mim, isso já é uma perca de um pedaço de mim, né? Eu até vou dar um exemplo, até que até hoje tu entrou num assunto que isso me deixa bem mexida. Eu tive uma situação em que eu fiquei grávida, e fiquei grávida com o DIU, né? O meu DIU se deslocou, eu comecei a ter os sintomas de que algo não estava bem dentro de mim, eu tinha muitas dores, tive muita hemorragia, e eu ia ao meu médico, né, ali com firmeza, que ele sempre foi meu ginecologista, e ele dizia para mim que não, que estava tudo bem. Estava tudo bem. E eu, doutor, mas estava tudo bem. Não, faz um exame assim. Não, mas está tudo bem. Tá tudo bem. E eu com uma hemorragia imensa, passando muito mal e toda errada. E nesse decorrer eu comecei a sentir os sintomas de uma gravidez. E aí aquilo que eu digo, né? A primeira vez até passa, porque a pessoa nunca passou, tu não sabe quais são os efeitos colaterais de uma gravidez. Bom, não sei, eu não sei se eu tô grávida, tô assim, tô assado, não sei. Como eu já tenho 2 filhos, eu cheguei no segundo, eu já sabia por quê? Porque eu já tinha o primeiro. Fugia algumas coisinhas, como, né, a náusea era todas as manhãs, não sei o quê, mas eu já sabia. Então, quando já chegou o terceiro, era mais que certo que eu sabia, eu não podia dizer que eu não sabia que eu estaria grávida. E eu comecei naquela, eu digo, não, mas eu tô grávida. Mas eu estou sangrando muito, eu estou com... assim, estou assada, estou ruim. Voltava novamente lá. Não, mas está tudo bem, está tudo certo. Até fui em alguns locais em que eu fiz exames e que disseram para mim, não, tu não está grávida.
Mas eu fiquei tão assim que, resumindo, até que encontrei uma médica que realmente, ela foi categórica, ela disse para mim, olha, eu não vou poder entrar, né, porque eu não vou ser antiética, mas eu vou te confirmar para ti, realmente tu estás grávida. Ela disse, tu estás grávida com um DIU perdido dentro de ti, por isso que tu estás com uma hemorragia, por isso que tu tá com uma infecção, por isso que tu tá com isso. Eu fiquei para morrer, por quê? E quando ela me disse quais eram as condições da placenta, né? Porque aí a placenta já tinha sido perfurada pelo DIU. E o DIU estava fazendo um estrago lá dentro de mim. E Valdir, aí entra quando me perguntou. Quando ela disse para mim, olha, o que vai acontecer é que tu não vai acabar completando a tua gestação. Porque o teu bebê já está com a placenta perfurada, já tem várias coisas, assim, assado, isso e aquilo. Então, de repente, tu vai sofrer um aborto espontâneo. É o que está acontecendo, por isso que tu já está com contrações, tu está muito mal, tu está assim. Eu digo, ai meu Deus, aquilo me cortou tanto por dentro. Porque eu digo, meu Deus, é um ser, é meu. É a minha carne que estava lá dentro sofrendo também. Então, quando se fala assim em aborto, eu fico pensando assim, ó, por mais difícil que seja o nosso dia a dia, por mais que seja tudo, se eu não quero, então eu vou me prevenir. Temos hoje vários contraceptivos. Claro que eu tive a infelicidade do DIU se deslocar. Passei por isso. Mas eu digo, o aborto eu não sou nadinha a favor. Se veio, se perdeu, não tomou remédio, aconteceu de tudo. Então vamos lá, enfrenta e cria. Vamos arrumar um jeito de criar. Né? A família segura. Por isso que eu digo, aí é que vem aquela ajuda lá do acolhimento, nesses círculos de conversa, de tudo, até mesmo para isso. Para que essas nossas jovens, quando tiverem passar por esses momentos assim, não é só dizer, não, eu vou pegar e vou fazer um aborto. Questões, claro, de abuso, questões da violência, aí é outra coisa. Porque ela já vai estar também violentada, ela não vai ter cabeça para estar pensando em outras coisas a não ser naquilo ali, naquele ato que foi triste. Né? Mas, no caso, para elas que estão de sã consciência, que sabiam na hora do ato que não tomaram o remédio, né? Porque amanhã eu tomo. Não, porque dependendo do teu organismo, ele vence, não adianta, vou tomar amanhã. É como se diz, a primeira relação, as pessoas pensam, mas a primeira relação isso não vai acontecer. Deus e é aí que vem. É aí que vem, é isso mesmo. É aí que vem a pessoa ficar grávida, né? E também assim, Valdir, eu já vi casos de pessoas que ficaram grávidas e que foram, né, fizeram o aborto e tudo, estava tudo certo, tudo bem, e eram gêmeos. Então pesou muito mais, assim, sabe, porque eu digo, então para ver como é a proporção, porque é uma coisa que achava que era uma coisa, chegou na hora é outra. Aí tu vai ter que olhar para aquele que ficou sabendo que tu fez algo que o outro, tu perdeu um outro filho, um outro bebê, tu separou. Então são coisas que ficam marcadas, né, pro resto da vida. Então eu acho assim, é muito, muito triste. Eu sofri muito, muito. E infelizmente o que aconteceu? Ainda como a doutora disse bem direitinho ainda. Não te surpreende ainda quando vem do teu bebê. O meu bebê saiu ainda, eu tive realmente um aborto espontâneo. Em casa, que eu estava deitada e não podia mais me mexer. E realmente, saiu o bebê e só lá no hospital depois é que eles conseguiram retirar o DIU. Porque ele estava já no meio da carne, né, por dentro. Fez uma casa, né, dentro de mim ali. Então aquilo foi muito triste. Então sempre eu também falo isso muito para minhas meninas, né, como eu digo. Eu digo, gurias, então, hoje em dia tem todos contraceptivos. Ficou com dúvida, aconteceu alguma coisa, procura um médico, procura alguém, vai em algum lugar, né? Corram para saber, né? Para depois não ter essas consequências, assim, que são marcas que ficam. Que eu acredito que tudo que tu faça,
que não é bom, aquilo ali tu vai carregar com a tua idade de 20, 30. Mas fez lá com 15, 17, 20 anos. Mas tu vai carregar para os teus 30, 40, porque tu nunca vai esquecer que tu teve um filho dentro de ti. Por mais que tenha sido uma coisinha de nada. Mas fica sempre aquela lembrança ali. Né? Tanto que quando a gente vai ao ginecologista, tu chega lá, como é que o ginecologista, se eu digo para ele que eu tenho 2 filhos, ele faz o exame e diz assim, não, mas eu acho que tu teve 3. Então a gente mente pra gente mesmo, porque o médico sempre vai lembrar. Não, mas aí tu já teve um bebê? Tu teve uma perca? Porque tu tem o primeiro, mas tu já teve um bebê? Então isso acontece, então traz lá na tua lembrança. Agora os casos, mais uma vez como eu digo, casos de violência, aí é da pessoa, e aí eu também coloco tento me colocar no lugar da pessoa, que realmente deve ser algo muito horrível, muito triste, né? E se é dela, de acordo dela, essa permissão, né? Eu acredito que até Deus, né, vai entender ela. Mas para quem tem todo o recurso, foi lá no ato, sabendo tudo que ia acontecer e querer botar depois na mão de Deus o dia seguinte, a pílula do dia seguinte, com tudo que a gente tem aí. E não só a gravidez, né, Valdir? As doenças, né? O bebê tu botou no mundo, a avó ajuda, um tio ajuda, alguém ajuda, tá tudo certo, mas e as doenças? Quem é que vai te ajudar? Aí quem ajuda é o governo com a medicação, que graças a Deus hoje também está bem evoluído isso, né? Temos medicação para cada coisa, é injeção, é isso, é aquilo, mas também não podemos também, né? Ficar tão vulneráveis assim como não. Isso aí era lá no tempo da minha avó, da minha bisavó, e mesmo assim, mesmo no escondidinho quando a gente era pequena, né? Que a gente via elas lá conversando. Muitas vezes eu ouvia a minha avó puxando as orelhas das tias ou das primas mais velhas, conversando e dizendo, né? Olha, não pode, olha, tenta tomar o chá todos os meses. Não é que fosse abortar, mas é que ele era como se fosse o anticoncepcional da época. E não tinha anticoncepcional, porque era só para as ricas, né? Então, não, vamos tomar o chá todos os meses para dar certo, né? Não, é tal dia assim, tu pode. Então, são coisas que já vêm, né? De anos e anos. O aprendizado para não ter essa consequência de depois dizer, não, eu vou abortar, vou acabar. Né? E é tão triste, né? Ver por aí no lixo, atirado. Então, quando fica ainda no hospital, não é nada, né? Pior é na lixeira, é no meio do campo, né? A gente teria muito assunto para tocar, mesmo, né? Mas o tempo passa, né? E já o Henrique já me passou ali, né? Que faltava 5, agora deve estar faltando 1 minuto. Sim. Para te despedir, Angélica, mas primeiro te agradecer tu estar aqui no estúdio do programa Opa Café Comunidade, tu que convive junto e me acompanha dentro do movimento comunitário. Essas pautas é importante. Primeiro, né, cumprimentar a mulher, né, as mulheres, que é todos os dias, não é só dia 8, todos os dias, elas que seguram muitas vezes o filho, né, que é abandonado pelos pais, a família muitas vezes não arca com essa despesa e acaba, né, a família da mulher assumindo, que é o jovem, né, na adolescência, quer estudar, né? O jovem não tem responsabilidade, tanto faz, a guria não, a guria ela já vai se prevenir, né? Vai ficar a refém de uma criança que recém-nasceu, muitas vezes para de estudar, né? Não pensa no futuro dela, e é isso que acontece. Angélica, para te despedir, Angélica. Rapidinho, então, agradeço também ao Valdir por mais uma vez estar aqui presente. Peço desculpa, né, Valdir, se de repente eu fiz alguma fala que fugiu do contexto ou até mesmo da teoria, né, e da lógica daqueles que passam estudando e que trabalham mais dentro do assunto, mas, como eu digo, né, eu tenho a minha vivência dentro da comunidade, então eu falo dentro da minha experiência, nada melhor com a minha experiência. Já deixando aqui já os meus parabéns a todas as nossas líderes comunitárias, né, Valdir, da UPACAF, a todas elas, pela boa liderança, pelo trabalho que estão sempre executando dentro das suas comunidades. Vamos nos encontrar ainda, né, quero fazer
uma visita para cada uma delas, que a gente possa trabalhar esses assuntos que são tão importantes dentro da nossa comunidade. E também agradecer, assim, imensamente, né, o espaço sempre, né, que a gente possa sempre estar aqui junto, nesses momentos. É isso aí. Feliz Dia Internacional da Mulher, que é todos os dias, esse mês de março aí, é o dia delas, né? Delas que é todos os dias. Tá? E agradeço aí o carinho de todos vocês que nos acompanham no programa Opa Café Comunidade. Você que nos assistiu e quer compartilhar, pode compartilhar aí para que a gente possa ter mais pessoas nos assistindo. A pauta foi importante. Viva o SUS! Né? As pessoas pensam, mas o SUS não resolve nada, o SUS resolve sim. Na previsão da jovem que acaba ficando grávida e não ter como manter. O SUS fornece medicamento, o SUS fornece camisinha, fornece tudo para poder o jovem se prevenir. Ficamos por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa Opa Café e a Comunidade.